Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Mais um webinar Dinâmica Tecnologia. Hoje falaremos aí, né, dessa nova tecnologia aí que vem para revolucionar, né, como a gente lida no mundo corporativo, né, hoje com as informações, produtividade e tudo mais. Então vamos falar sobre o Copilot, tá? E como, né, ele vai simplificar as tarefas diárias aqui, né, dentro do nosso mundo corporativo, né, e nas nossas vidas de maneira geral, tá? Antes de mais nada, né, passando aqui alguns avisos paroquiais, né? Então, como sempre, aqui a gente vai compartilhar experiências, então fiquem à vontade, né, para fazer perguntas, tirar dúvidas. A ideia é que seja um bate-papo aqui, né, e que vocês possam aproveitar o conteúdo, né, para tirar essas dúvidas, tá? O webinar ele vai ser gravado, então, né, ao final do evento aqui a gente vai mandar um formulário e vamos mandar também, né, a gravação para vocês, né, para que vocês tenham armazenado, tá? Também vai ser enviado ao final do evento aqui um certificado de participação para todos que ficarem até o final. Então, fiquem até o final, né, para de fato receber todo o conteúdo e também o certificado do evento. Tá? Utilizem o botão Q&A, então, para, né, fazer as perguntas, né, o que tiverem de dúvidas aí com relação ao que for aí passado no evento ou ao que, né, eventualmente tiverem, né, qualquer, enfim, dúvida, tá? E respondam um formulário no final, para que, né, a gente consiga enviar tanto o material quanto o certificado para vocês. Eu peço que vocês compartilhem depois, né, nas redes sociais da Dinami, no LinkedIn, o que vocês acharam do evento, com relação também ao certificado, né? A gente vai ficar muito feliz e eventualmente também recompartilhar aí as publicações, tá? Então, compartilhem, né? Quanto mais a gente compartilhar conteúdo, melhor é para todo mundo, tá? Então vamos adiante, passar um pouquinho aqui a programação. Então, como sempre, eu gosto, né, de comentar um pouco sobre a Dinâmica Tecnologia. A gente está sempre criando coisas novas, né, entregando novas soluções. Então, a gente gosta sempre de frisar aqui com relação aos serviços da Dinâmica, né, quem somos nós e, né, o que a gente entrega para vocês, tá? Vamos passar aqui ao evento, né, como o Microsoft Copilot 365 simplifica tarefas diárias e ao final as perguntas, né, vamos tentar deixar um tempo aí para responder as perguntas, imagino, né, pela quantidade de participantes que nós temos, tenha bastante questões aí com relação ao Copilot, uma tecnologia bem nova e bem recente, que foi lançada no começo desse ano, oficialmente, né? Entrando aqui então, né, quem que é a Dinâmio Tecnologia, quem somos nós, tá? A Dinâmio é uma empresa, né, que já está no mercado desde 1996, uma empresa tradicional aí, né, focada aí em infraestrutura de TI, né, já tradicional no mercado brasileiro, tá? E hoje nós atendemos empresas tanto dentro como fora do Brasil, tá? Atuando aí com uma equipe multidisciplinar 24/7, tá? Então conseguimos, né, atuar em todos os níveis, né, para atender melhor aí os nossos clientes, tá? Pouco dos nossos números, né? Hoje nós temos aí mais de 80 colaboradores certificados, né, para melhor atender vocês em todas as tecnologias que nós atuamos, tá? Um pouco dos nossos números aqui de serviços gerenciados, né? Então hoje temos mais de 3 mil servidores sendo administrados pelo time aqui da Dinâmica Tecnologia, mais de 35 mil usuários em atendimento, pelo menos 200 mil chamados e alertas aí sendo tratados e atendidos mensalmente, né? Então temos um know-how muito grande aí para atender vocês, né, nas mais diversas tecnologias, nos principais, né, incidentes ou soluções que a gente vai levar para vocês, tá? Ah, então hoje, né, como é que nós trabalhamos, né, as entregas da Dinâmica, né? Nós entregamos hoje em 4 pilares, né, para melhor atender aí os nossos clientes. Então vai desde o planejamento, construção de projetos, sustentação de ambiente, tá? E licenciamento, né? Então vou falar um pouquinho mais adiante com relação a isso, tá? Hoje nós conseguimos apoiar, né, em toda a parte de transformação digital, né? Agora nessa questão de inteligência artificial, ou mesmo migração para cloud, né, migração de servidores para nuvem, seja servidores aí on-premises ou mesmo questão de backup. Então, todo esse planejamento nós conseguimos apoiar na transformação digital, né, dos nossos clientes. Tá? Então, como eu comentei, toda essa parte de migração, né, para nuvem, consolidação de ambiente, integração de domínios em empresas, né? Então, poxa, comprei aí, adquiri outras empresas no mercado, estou com diversos domínios, preciso consolidar esse ambiente em um domínio apenas, né? A gente sabe da complexidade desses projetos, nós conseguimos apoiar de ponta a ponta, tá? Tanto no planejamento quanto na execução, tá? E aí, falando especificamente em execução, hoje, né, nós temos um time de projetos aqui especializado para entregar
esses projetos aí em soluções Microsoft, tá? Aqui a gente fala a nível de data center, seja a nível de Office 365, né? Agora, inclusive, com o próprio Copilot, também aí falando em Azure, então todo ambiente de infraestrutura dentro do Azure, seja, né, servidores, seja para nível de backup, então tudo que houver necessidade de construção de projetos, né, a nível Microsoft, nós temos um know-how aqui muito grande porque somos parceiros Microsoft, né? A gente está com mais de 27 anos de casa, pelo menos há 26 anos já parceiros Microsoft, tá? Atuamos também com soluções Vim, hoje líder mundial aí, né, em backup, então para entrega de projetos Vim, seja Vim, né, replicação aí desse backup para nuvem, o Vim local, melhorar o ambiente de backup de vocês também, tá? Então também vim para Office 365 ou vim para Salesforce, né? Então vim tem uma gama grande aí de soluções, a Dynamic consegue entregar esses projetos, né? Então, de backup, também antivírus, hoje nós atuamos com soluções da Kaspersky, tá? Claro, aqui temos algumas soluções, né? Mas atuamos com outras marcas também, tá? Para antivírus, nós atuamos com soluções da Kaspersky, entregando aí antivírus de última geração, né? Antivírus cloud também, tá? Soluções da Corp para fazer toda uma parte de gestão de identidades e acessos, né? Então, nos últimos anos aí tem sido muito requisitado tanto por auditoria quanto, né, para reduzir chamados na TI, melhorar todo o processo de gestão de identidades e acessos do ambiente corporativo dos nossos clientes. Então, a solução da Corp ela vem para suprir essas necessidades, tá? E melhorar todo o processo, tanto entrega de soluções, né, de gestão de identidades e acessos, como reset de senha, ou mesmo, né, quando a gente fala, por exemplo, em revisão de acessos dentro do ambiente. Então, assim, é entregar automação na questão dos acessos através de integração com o sistema de RH e os demais sistemas da empresa, tá? Melhorar, né, aumentar toda a parte de segurança dentro do ambiente, né, de gestão de identidades e acessos e também entregar uma governança, né, onde você tem um controle de tudo que, né, o colaborador tem, tudo que né, os usuários possuem de acesso dentro da empresa sem precisar ficar indo sistema a sistema, tá? Então, se houver necessidade aí, né, de entender um pouco mais de soluções da Corpia, entre em contato conosco, a gente vai ficar muito feliz em fazer uma apresentação para vocês, tá? E claro, soluções aí de segurança da Manage Engine, né, para fazer toda a parte aí de entrega, né, de gestão de patches, né, análise e gestão de vulnerabilidades no ambiente. Então, assim, tudo que tiver aí da Manage Engine, né, seja o Desktop Central, seja o Patch Manager Plus, então estou olhando para soluções de segurança, olhando para soluções, né, Manage Engine, a Dynamic é o parceiro que vai poder atender vocês nessa parte de projetos, tá? Também em toda a área de sustentação, então hoje a Dynamic ela consegue entregar sustentação modular para os nossos clientes, tá? Então, que é de fato, né, atender a demanda que vocês têm. Então, hoje desde operação de data center, também passando aí para o atendimento aos usuários finais, né, N1, N2, todo atendimento de Service Desk, a própria gestão de identidades e acessos entra aqui também, né, por mais que não haja ali uma ferramenta específica para a gestão de identidades, como, né, sustentação, nós conseguimos, né, fazer toda essa parte ser, de fato, um braço da TI para entregar, né, esse serviço para vocês, tá? Gestão de patches e updates, a gente sabe da complexidade que é, né, fazer aplicação de patches e updates nos servidores, seja Windows, Linux ou aplicações de terceiro, né? Então toda essa gestão no ambiente aí, né, de data center ou nos endpoints, nós conseguimos entregar para vocês como serviço, tá? Gestão do backup, gestão de antivírus, monitoramento do ambiente. Hoje nós temos uma estrutura aqui de monitoramento que é um NOC 24/7 e também um SOC 24/7 para entregar toda essa parte de sustentação de segurança, tá? Então contem conosco, contem com a Dynamic para ser o parceiro que vai apoiar vocês em toda essa parte de transformação digital e melhoria em todos os processos de segurança, né, do ambiente de infraestrutura e de segurança de vocês, tá? E também, claro, todo um contrato e suporte aí 24/7 para atender vocês, né, nos projetos de qualquer complexidade que haja dentro do ambiente de infraestrutura, tá? E, né, a Dynamic já é também muito conhecida pela parte de licenciamento, então conseguimos entregar todo o licenciamento Citrix, Corpia, né, o que a gente comentou, seja Corpia IGA, Corpia Password Reset, Corpia Access Review, Casper aqui, né, Kaspersky, para entregar o Kaspersky, o antivírus, né,
toda a linha Kaspersky, aí seja antivírus local, antivírus tradicional, ou EDR, ou antivírus cloud, né? Manage Engine também, como eu falei, Patch Manager Plus, Desktop Central. Então, assim, para melhorar todo esse processo aí de gestão de patches e updates, né? Ser aí uma alternativa ao WSUS de vocês, então, para entregar, né, claro, uma melhora nesse ambiente. Tá? Toda a linha Microsoft, aqui inclusive contratos de volume, né? Então, João, eu preciso agora fazer o licenciamento do Copilot, o que eu preciso de licença base, como é que vai ser esse licenciamento, eu quero levar né, o meu contrato para um parceiro que consiga me entregar uma consultoria especializada, ou eu quero melhorar o meu contrato de volume para que eu consiga ter mais benefícios junto à Microsoft, a Dynamic consegue entregar toda essa consultoria e o licenciamento também. E claro, toda a linha de backup com a Vim, que é líder mundial aí em backup, né? Já sexto ano consecutivo que é líder de quadrante Gartner. Então, fiquem à vontade para nos contatar e a gente vai ficar muito feliz em, né, passar essas cotações de licenciamento para vocês, tá? Então vamos lá, né? Vamos ao que interessa aqui. Então vamos entrar aqui, né, no nosso assunto principal, que é como o Microsoft Copilot 365 simplifica as tarefas diárias, né? Então eu estou aqui com o Charles Bauer, diretor comercial e CEO na Dynamic Tecnologia. Ele vai, né, nos passar aí todos os detalhes do Copilot e, né, fiquem à vontade depois para utilizar o botão Q&A para a gente bater um papo aí no final, tá bom? Charles, é com você. Bom dia, pessoal, tudo bem? Deixa eu compartilhar minha tela aqui para todos acompanharem. Então vamos lá, mais um instantezinho. Então é isso aí, bem-vindo, é muito bom estar com todos vocês aqui hoje. A gente está cumprindo a nossa missão aqui com esse webinar, tá? A gente está com mais de 700 pessoas inscritas nesse webinar em todo o Brasil, pessoas fora do Brasil também participando, então a gente fica muito feliz de poder trazer essas novidades para vocês e ajudar a empresa de vocês e vocês também como profissionais, tá? Meu nome é Charles, né? E eu vou compartilhar com vocês como levar esse poder da inteligência artificial para o dia a dia do trabalho de vocês e para a empresa de vocês também, tá? Então, falando do Copilot, né? Ele é uma inteligência artificial que foi integrada no Microsoft 365, o antigo Office, né? Que a gente conhece, onde tem Word, Excel, funcionando ao lado de vocês, né? A ideia é que seja um copiloto, né? Incorporado nos aplicativos que vocês utilizam já no dia a dia, né? A ideia é que com ele agora vocês possam ser mais criativos no Word, mais analíticos no Excel, muito mais expressivos dentro do PowerPoint, muito produtivos no Outlook e também muito mais colaborativos no Microsoft Teams. Legal. O poder dele hoje, né, é possível, pois é uma inteligência artificial que trabalha com você, utilizando dados do seu calendário, no e-mail, nos bate-papos, documentos, nas reuniões, se integrando eventualmente nos sistemas que vocês têm, para fazer coisas que a gente e vocês nunca imaginaram serem capazes de fazer antes, tá? A ideia é que você possa fazer prompts, que são as orientações que vocês podem dar para o Copilot para ele poder nos ajudar, né? E ajudar vocês no dia a dia. Por exemplo, você pode pedir para ele criar uma apresentação com base numa proposta comercial. É como se você estivesse dando orientações, né, para um analista seu, um ajudante, uma secretária, um estagiário, um par seu. Você orienta o que você quer e o Copilot entrega para você o resultado, tá? É bastante produtivo e parece, né, até uma mágica, tá? O Copilot, ele combina o poder dos grandes modelos de linguagem de dados de inteligência artificial, né, com os seus dados em documentos e aplicativos do Microsoft 365 e permitindo que vocês acessem eles, né, através de linguagem natural, para poder transformar o que vocês passam em palavras, né, na ferramenta de produtividade mais poderosa que existe aí no planeta em relação à inteligência artificial. Além disso, né, ele pode buscar ainda mais conhecimento na internet para somar o conhecimento que vocês têm dentro da empresa com o conhecimento disponível na internet e potencializar as entregas, né? Então, isso ele faz uma soma desses conhecimentos, trazendo para a gente um conteúdo novo e riquíssimo, tá? E aí, o Copilot, né?
falando aqui em segurança, né, ele foi criado com base, numa abordagem bastante importante que a Microsoft tem, abrangente, para segurança, conformidade, privacidade e uma IA responsável e ética, para que a sua empresa também continue segura e continue ética na utilização da inteligência artificial, tá? Se algum desses temas for uma preocupação para vocês, para um diretor, para um gestor, para um cliente de vocês, tá? Vocês podem nos procurar, pois a gente tem muito material de como é que as coisas funcionam lá dentro, quais são as regras que se aplicam, todos os institutos que a Microsoft trabalha para trazer essa questão de segurança e ética, né? E com esses materiais e esse estudo a gente consegue mostrar para vocês o quão sério é essa preocupação nossa e da Microsoft em relação a esses temas, né? E vai ajudar vocês a mitigar a maioria dos problemas que devem aparecer durante a jornada de vocês com a inteligência artificial, tá? Afinal, isso é um tema bastante novo para a maioria das empresas, tá? E falando nisso, né, a gente está num momento bastante único, que é possível em grande parte pela digitalização dos nossos negócios, das nossas empresas, né? Indústrias inteiras estão mudando por causa disso. O ambiente macroeconômico está mudando muito rápido, né? E a gente está vivendo um ponto de inflexão tecnológica potencializada pela transformação digital que a tecnologia tem trazido, né? Então, até falando do momento atual, né, da inteligência artificial, ela fornece uma grande oportunidade para toda a sociedade, né, não só para as empresas, né. 2023, principalmente, representou aí um grande ponto de inflexão nesse tema, falando de inteligência artificial, já que após anos de promessa falando de inteligência artificial, novos aplicativos de IA poderosos, como o ChatGPT, o Bing, o Copilot, o DUI se tornaram disponíveis para toda a sociedade. Agora todo mundo consegue se beneficiar dela. Tá? É por isso que a gente acredita que trazendo um webinar como esse, a consultoria que a gente tem levado para as empresas já há algum tempo em relação a esses temas, traz um impacto significativo e positivo para todos, tá? Os avanços, né, foram impulsionados pelo desenvolvimento desse tipo de IA, que é uma IA generativa, onde ela gera texto, ela gera imagem, gera vídeo, gera código para os programadores desenvolverem novos sistemas, gera um áudio com base na linguagem natural, né, através dos prompts simples, que são os comandos que a gente dá, ou os dados já existentes dentro das nossas empresas. Tudo isso sustentado por essa nova inteligência artificial. Então a Dinâmio, né, e a Microsoft estão empenhadas em ajudar vocês a concretizar essa oportunidade de forma bastante responsável, né, trabalhando para que a implantação da IA seja construída e usada de forma responsável e ética, nos ajudem, né, a avançar na competitividade internacional e nacional e atenda a toda a nossa sociedade de forma ampla e sem restrições. Legal? Então, falando aqui um pouquinho de dados, né? O ritmo e o volume de trabalho estão diferentes de tudo que a gente tem experimentado antes, principalmente para quem trabalha com dados, trabalha na frente do computador, né? A gente tem gastado muito tempo procurando informações. Hoje em dia, o que não falta é informação, né? A gente é inundado por tanta informação e participando muito de reuniões que muitas vezes são ineficientes, o que nos deixa menos tempo para trabalhar com profundidade, criar e colaborar com dados e com os nossos parceiros de negócio e parceiros dentro da empresa no que realmente é importante, né? O volume de dados, e-mails e os chats acabam superando a nossa capacidade de processar tudo isso. É só olhar pela caixa de entrada, por exemplo, de bastante pessoas que acaba caixa de entrada de e-mail, né, ou WhatsApp com tantas mensagens não lidas e muitas delas ali são bastante importantes, né. Isso a gente tem chamado de dívida digital, né, que cada minuto gasto por nós, né, gerenciando essa dívida digital, é um minuto que não é investido no trabalho criativo, no trabalho que gera resultado, né. Em um mundo onde a sociedade desculpa, um mundo onde a nossa criatividade é a nova oportunidade de negócio, né? A dívida digital é mais do que inconveniente, está impactando todos os negócios, né? Todo mundo fica com aquela dívida, aquela sensação de que poderia estar entregando mais se não tivesse vários trabalhos morosos para fazer, né? Quase 2 em cada 3 pessoas dizem que não tem tempo e energia suficientes para fazer o seu trabalho. E muito disso é pela quantidade de informação, de atividades que aparecem para serem feitas, né.
Então, essa dívida digital, ela acaba sendo eliminada com o poder que o Copilot traz para dentro das empresas, para o nosso dia a dia. A IA que apoia na qualidade do trabalho, aumenta a produtividade, está se tornando o parceiro ideal no dia a dia de cada colaborador. Daí que vem o termo Copilot, é um copiloto nos ajudando a pilotar o que a gente precisa entregar, né? Desta forma, agora a gente vai entender um pouquinho como é que as organizações, e a gente vai trazer aqui exemplos de aplicação prática em departamentos, né, como é que elas podem se sobressair competitivamente quando empoderadas pela inteligência artificial, aqui sendo aplicada no Copilot, tá? Então, usando apenas as suas próprias palavras, você pode colocar o Copilot para trabalhar, reunindo informações em tempo real de todos os dados e aplicativos que você tem dentro da empresa, para liberar a criatividade, desbloquear a produtividade e melhorar as habilidades de vocês, melhorar as entregas, né? Então eu vou mostrar um pouquinho disso tudo na prática aqui com alguns vídeos primeiro, tá? E depois a gente vai, no final, tendo tempo, a gente demonstra que eu tenho no meu computador, a gente tem utilizado aqui, tá? Então, nesse exemplo que eu estou demonstrando aqui, né, imagine que você precisa criar uma proposta para um cliente e não tem tempo, está sem criatividade, né? O Copilot pode redigir uma proposta com base nas anotações que você tem do cliente, né, bem como em base de um outro documento interno, ou até com base numa conversa que você teve no Teams, uma reunião. Ele verifica os dados do arquivo de destino e começa a trabalhar, tá? Gerando rapidamente um primeiro rascunho com todos os detalhes que você precisa, tá? É bem rápido mesmo, né? E vamos dizer que agora, poxa, você quer que esse documento, se a gente for ver aqui, ele foi criado com base num texto, um template em branco, né? A gente pode dizer para ele formatar o documento com base num modelo que a gente tenha dentro da empresa, tá? Aí a gente basta especificar o documento que a gente quer que ele use como padrão. É o que a gente faz normalmente no dia a dia, né? Vai lá, pede para alguém que faz uma proposta e fala, olha, eh, Pedro, por favor, cria a proposta para o cliente com base nessas anotações aqui e segue o nosso template. Tá feito. Essa mesma orientação é o que a gente passa para o Copilot, tá? Eventualmente a gente pode dizer para ele adicionar informações adicionais na proposta, como uma FAQ, perguntas e respostas, que é o que normalmente a gente também vê aqui, né, que acontece com os nossos clientes. A gente faz uma proposta bastante detalhada e elaborada, mas sempre tem as principais perguntas. Isso a gente consegue adicionar muito fácil, pedindo para o Copilot resumir o documento e entregar para a gente as principais perguntas, tá? Então veja que aqui, muito rápido, ele entregou uma proposta dentro de um template padrão, sem que a gente levasse 1 ou 2 horas para criar esse documento, tá? Tivesse que ficar relendo as anotações e tudo mais. Então a produtividade é, é bastante grande nesse sentido, tá? Aí falando um pouquinho do Copilot dentro do PowerPoint, né? Everyone has had a moment when they wish that Eu they vou could turn their deixar proposal into a o áudio um custom-ready pouquinho aqui. presentation without having to start from scratch. Now you can. Using just your own words, Copilot can translate Word into PowerPoint. Now you have a professional-looking presentation that you can hone and polish. Let's say you want to add a slide. Give Copilot some quick instructions and it immediately generates it for you. There it goes. Copilot doesn't always get everything right, so it's important to verify you're happy with it and make any edits that are needed. So this slide is too wordy. You can ask Copilot to make it more visual, which it does effortlessly. And check this out, Copilot can even animate the slide. It gives it a professional design treatment in a single click. But it doesn't stop there. Copilot automatically generates speaker notes for all your slides. It's not only a time saver, it's helping you be a better presenter. Então, falando dessa demonstração, né, todo mundo já teve um momento que gostaria de poder transformar um documento do Word em uma apresentação pronta sem ter que começar do zero, né? E agora você pode, usando apenas as próprias palavras, como foi demonstrado no vídeo aqui, você pode dizer para o Copilot converter um documento do Word numa apresentação do PowerPoint, né, e aí você já tem rapidamente uma apresentação totalmente estruturada com aparência profissional. Você pode adicionar slides, né, dando instruções rápidas para ele, e aí ele entrega para você. Se um slide tiver com muito texto, por exemplo, que até foi a demonstração aqui, né, ele está muito prolixo, você pode pedir até para o Copilot torná-lo mais visual, até pegando o texto que estava no slide e colocar como anotação para o orador, para o apresentador.
tá? Facilitando a leitura de quem vê o slide e também ajudando para quem faz a apresentação, né, a descrição do slide, tá? Isso torna o trabalho muito mais produtivo e desbloqueia, né, aquela dificuldade que a gente tem de começar um trabalho. Legal? A gente vai ver um pouquinho aqui também sobre o Copilot no Outlook. Deixa eu colocar para tocar o vídeo aqui. Então, We all struggle with the pull of the inbox. Sometimes it keeps us from focusing on our most important work. But at the same time, you have important emails to respond to. Copilot can help you separate the signal from the noise and give you hours of time back. Copilot can help you triage your inbox, highlighting the most important emails to prioritize. And Copilot also helps you on the go in Outlook Mobile. It can summarize long email threads. You can draft a reply, use data from an Excel file, and Copilot will generate a reply for you. You can edit it, you can make it more concise, change the writing style, or add more context. Now all that's left to do is review the proposed response and hit send. It's a productivity game changer. muito legal ver tudo isso acontecendo e a gente tendo acesso, né? A ideia aqui é que todos nós lutamos com a caixa de e-mail, né, super cheia, e às vezes isso nos impede de concentrar no trabalho mais importante, porque muitos e-mails são spam, são lixo, eles acabam atrapalhando e a gente acaba perdendo tempo e não consegue dar atenção porque realmente importa, né? Então o Copilot ele pode nos ajudar a separar, né, o lixo ou o ruído e nos dar algumas horas adicionais de trabalho. Ele pode ajudar a triar a caixa de entrada, por exemplo, destacando os e-mails mais importantes a serem priorizados. Um exemplo, né? Por favor, Copilot, veja todos os meus e-mails aqui, quais são os e-mails de pessoas que eu ainda não tive relacionamento. Falando de mim, que sou do comercial, né, isso é bastante relevante para poder responder em detrimento de e-mails que eu tenho internos para serem resolvidos, por exemplo, né. Ele também pode ajudar quem utiliza o Outlook no smartphone, por exemplo, no celular. Tá? Ele pode resumir longos tópicos de e-mail, pode ajudar a responder e-mails, tá? E aí você define o tom até do e-mail que você quer responder. Por exemplo, eu quero responder esse e-mail aqui de forma mais séria, de forma mais tranquila, mais resumida. Eu posso pedir para ele resumir uma thread de e-mail. Né? Todos nós participamos aí de vários e-mails que acabam ficando uma longa sequência de e-mails, né? E isso é uma ajudinha sempre necessária para ajudar a resumir, né? Seria assim, por exemplo, poxa, pessoal, resume aí tudo que vocês conversaram nesses 10 e-mails aí em 3 tópicos. Em vez de pedir isso para as pessoas que estão na thread, você pode pedir para o Copilot fazer isso para vocês, tá? Aí agora falando do Microsoft Teams, ele também consegue ajudar nesse dia a dia, tá? Imagine you have an appointment that conflicts with your weekly business review. What if you could do both? With Copilot, you can opt to follow a meeting. After the meeting ends, Copilot will summarize what you missed. You'll get a notification in Teams when the recap is ready. This recap will highlight content that was shared, summarize notes, and any action items for you or others whose names were mentioned. You see that one of your customers was discussed, and you want to learn more. You can ask Copilot clarifying questions, and it provides a detailed response. It can tell you why a certain decision was made, and gives you helpful context. You can even ask Copilot what other solutions were considered, and it provides citations from the transcript so you can see where Copilot drew these conclusions. It's a huge time saver. So that was pretty cool. But the real magic of Copilot happens during a live meeting. Let's say you're in a meeting with your team. You can ask Copilot to summarize the meeting so far. You can see how it summarizes who said what points were made, and it's really capturing the spirit of the discussion. And as the meeting progresses, you can check in on where people stand. You can even ask Copilot what questions are unresolved. It's just amazing to see this happen in real time during a meeting. Muito bom. Pessoal, os vídeos estão em inglês aqui, tá? Que foi mais rápido para a gente conseguir trazer a demonstração, mas o Copilot é totalmente funcional em português também, tá? Então, trazendo um pouco do que a gente viu no vídeo aqui, né? Imagina a situação que você tem duas reuniões para participar e elas estão em conflito no mesmo horário.
né? Até hoje a gente não conseguia participar das duas. Com o Copilot a gente consegue, tá? A gente consegue dizer para o Copilot participar da reunião, que a gente não pode estar presencialmente, e após o término da reunião, a gente pode pedir para ele resumir tudo o que foi discutido naquela reunião, tá? Criar uma ata para nós, por exemplo. Então, ele vai criar uma recapitulação e destacar para a gente todo o conteúdo que foi compartilhado, trazendo anotações resumidas e qualquer itens de ações que ficaram combinados naquela reunião, tá? Inclusive trazendo o nome de quem é responsável por cada atividade. Isso é uma mudança drástica na forma de se trabalhar, de participar de reuniões, né? Inclusive, durante a reunião, você pode pedir para ele resumindo os pontos mais importantes, eventualmente numa reunião muito longa, né? E você pode pedir para o Copilot trazer para você um detalhamento e explicando, poxa, quais foram os itens que foram tratados, quais as sugestões que foram definidas, tá? Então isso é uma verdadeira magia que o Copilot consegue trazer para a gente durante as reuniões, tá? Isso acaba trazendo uma produtividade bastante grande para todos, né? E para a gente finalizar aqui a questão dos vídeos, tá? E entrar nas demonstrações para as áreas de negócio, o Copilot ele também atua dentro. Desculpa, deixa eu voltar. Ele atua dentro do Excel, onde a gente pode pedir para ele analisar tendências, criar visualizações de dados com aparência profissional em segundos. Tá? Ele coloca todos os recursos ricos que o Excel tem, aquele monte de fórmula, de gráficos, funcionalidades aí que a gente conhece normalmente 10, 15%, né, na ponta dos nossos dedos. A gente não precisa mais ser um especialista em Excel. A gente pode pedir para o Copilot gerar isso para a gente, né, ou nos mostrar como fazer. Por exemplo, me mostra como é que faz uma tabela dinâmica, me mostra como é que usa determinada fórmula. Tá? Ele gera falando de análise, né, ele gera os modelos baseados nas perguntas que a gente fizer, com base nos dados que estão sendo demonstrados. Isso nos torna agora qualquer um que até hoje não sabia de Excel, numa pessoa que conhece de Excel para poder utilizar as funcionalidades e trazer os resultados que a gente precisa entregar para a empresa. E quem já é especialista em Excel, né, sabe que não conhece toda a ferramenta também, vai ter agora um copiloto para ajudar a fazer análises ainda mais avançadas, tá? Além disso, né, a gente viu aqui as integrações dentro da plataforma Office, o Copilot ele também tem os plugins, que são softwares que são desenvolvidos por terceiros que se integram na plataforma do Copilot para trazer ainda mais resultado. Por exemplo, já existem plugins de ERPs de mercado, de CRM, de sistema de atendimento, para você poder integrar com os dados de outros sistemas e outras bases de dados, tá? Tudo isso sendo processado em cima dos seus dados e dentro de toda a plataforma de segurança que a gente comentou que a Microsoft segue para proteger o que é de vocês, tá? Então agora a gente vai passar por a aplicação do Copilot em alguns departamentos, tá? Para mostrar como é que o Copilot vai impactar positivamente cada um desses departamentos, tá? A gente trouxe aqui, a gente vai falar um pouquinho do RH, do comercial, do marketing, do financeiro e da TI, tá? Então a gente vai começar por recursos humanos, né? Um departamento de recursos humanos eficientemente, né, administrado, pode apoiar a estrutura de um negócio e oferecer ajuda e assistência às suas pessoas. Afinal, a ideia principal é que eles cuidem de pessoas, né? Então, alguns profissionais de RH se concentram muito em determinadas áreas do setor, como folha de pagamento, benefícios ou treinamentos, né? Outros trabalham com áreas mais generalistas, né? Mas muitos funcionários do RH gastam muito tempo em e-mail, em reunião, trabalho moroso, né? Como ficar procurando informações em documentos, em políticas da empresa, benefícios, e eles podem encontrar dificuldade em não encontrar isso de forma fácil, principalmente quando é um colaborador novo, né? Então ele vai ficar perguntando para todo mundo, poxa, onde está o documento tal? Como é que eu faço isso? O Copilot vai ajudar a encontrar essas informações e produzir um trabalho muito mais rapidamente, tá? Então, com toda essa lista de afazeres que o RH tem, é muito provável que a equipe de RH faça parte do grupo de pessoas que foram pesquisadas pela Microsoft e lançados
no relatório que eles fizeram do Work Trend Index, que foi entrevistado mais de 31 mil pessoas no mundo inteiro, né? Onde as pessoas dizem que se sentiriam muito mais confortáveis em usar a inteligência artificial para suas tarefas administrativas para resolver o trabalho entediante e que ajudasse elas a fazer o trabalho que elas realmente gostam de fazer. Tá? Então, falando desses especialistas, né, como é que eles podem eliminar esse trabalho que não agrega para eles, né? A gente vai ver um pouquinho aqui como é que o RH pode utilizar o Copilot para reduzir essas tarefas rotineiras, né? Em vez de abrir o Outlook, por exemplo, e tentar pensar nas palavras certas para escrever um e-mail, que às vezes é um e-mail delicado, ele precisa fazer um e-mail descontraído, o Copilot pode ajudar a fazer esses e-mails de forma muito mais impactante. Tá? Imagina assim, ele precisa passar um e-mail com informações confidenciais ou às vezes sensíveis, né? O Copilot pode trazer sugestões de como é que o RH pode mandar essa mensagem num tom mais correto, tá? Quem vivencia isso diariamente, né? Trabalha principalmente com informações confidenciais ou precisa comunicar com muita gente ao mesmo tempo, sente essa insegurança, né? De saber se está fazendo o e-mail no tom correto, se não está sendo muito agressivo, muito informal. Então, o Copilot pode até ajudar a identificar, por exemplo, se o e-mail está muito longo, está muito curto, se deveria ser mais formal ou mais amigável, por exemplo. Né? Outro exemplo é que muitos documentos que o RH usam no seu dia a dia, de políticas e normas, CLT, eles são muito longos, né? E aí fica difícil de trabalhar. O RH pode pedir, por exemplo, para o Copilot, para ele resumir esses documentos e deixar os principais tópicos de forma mais amigável para o entendimento. E o legal é que você poderia pedir até para ele referenciar onde cada um dos temas estão no documento mais longo, tá? E, eventualmente, com base neste resumo, ele pode pedir para o Copilot criar uma apresentação em PowerPoint para poder falar desses benefícios que a empresa tem, né? E que estavam num documento muito longo e que ninguém nunca lê, né? Eles também podem ajudar o pessoal de RH em outras situações, por exemplo, como gerar uma pesquisa não, desculpa, as perguntas para uma entrevista de emprego, por exemplo, para uma nova função, né? E aí depois chamar o, o gestor da área específica ou o gestor de RH para ajudar a revisar se aquelas perguntas fazem sentido para a entrevista de emprego. E ele vai fazer essas perguntas de acordo com o comando que você der. Por exemplo, você pode falar, eu quero fazer perguntas aqui para uma entrevista onde eu vou estar entrevistando um analista financeiro. Ah, não, eu vou estar entrevistando um especialista em marketing. Então, as perguntas que vão vir sugeridas pelo Copilot são direcionadas para aquele colaborador, tá? Então, no dia a dia, né, o Copilot vai ajudar em vários momentos. Desde da criação da descrição de um cargo, resumir as notas de uma entrevista. Imagina que a entrevista foi feita via Teams, né? E você quer ter um resumo do que foi conversado, né? E até ele pode criar uma oferta de emprego baseado nas políticas da empresa. Basicamente, é dizer, Copilot cria uma oferta de emprego para esse cargo, que tem esses detalhes, com base na nossa política de cargos e salários que está nesse arquivo aqui. Ele vai estruturar e vai montar para você, tá? Então, para a gente não estender também tanto, porque as possibilidades são muito grandes, vai muito da criatividade e principalmente de quanto a gente permitir, né, que as pessoas utilizem a inteligência artificial. A gente vai entrar agora mostrando um pouquinho do Copilot para o time de vendas, né? Então, ele pode ajudar desde na capacitação do time de vendas, passando pela parte de realização de pesquisas setoriais até a criação de propostas. Ele vai trabalhar ao lado do time de vendas, lidando com as tarefas administrativas e rotineiras e as repetitivas também, né? Como resultado, todo o time de vendas vai economizar tempo e poder se concentrar no relacionamento com o cliente e fechando negócios. Muito bem. Então, falando do processo de vendas, né, muitas tarefas que o Copilot pode ajudar estão desde a prospecção e geração de leads, criação de apresentações e demonstração de venda, construção de relacionamento com o cliente, negociação e até fechamento, e muito mais.
Então, detalhando um pouquinho, né, os representantes de vendas, o pessoal de prospecção, eles precisam usar o tempo de forma eficaz. Se a gente calcular a quantidade de horas disponíveis que eles têm num ano para fazer a prospecção, a venda de clientes, a gente acaba vendo que não sobra muito tempo para poder estar se relacionando realmente com os clientes, né? Eles precisam ficar abrindo muitas guias em vários sistemas, precisa buscar informação em vários lugares. Então, eles provavelmente fazem parte da maioria dos funcionários que gostariam de ter a IA, ajudando eles a encontrar as informações que eles precisam sobre os produtos, né, e trabalhar criativamente para poder gerar engajamento e entregar valor para os seus clientes. Então, falando, por exemplo, da caixa de entrada do time de vendas, né? Também está super cheia, seja por e-mails gerados automaticamente pelos softwares de vendas, convites para reuniões, alertas, e-mails internos. Então, o Copilot ajuda eles a eliminar esses ruídos dentro do Outlook para que eles possam chegar no que realmente é importante, né? Pode ajudar eles, por exemplo, a se preparar para uma reunião que vai ter com um cliente, pedindo para resumir determinados dados daquele cliente, sintetizando, por exemplo, uma conversa longa que teve com o cliente, é, numa thread mais curta, destacando os pontos chaves da conversa. Então, as possibilidades também são bastante grandes. Normalmente, os vendedores gastam bastante tempo personalizando as apresentações que eles têm, para poder alcançar a real dor e a necessidade de clientes específicos, né? Muito desse trabalho é recortar, colar, incluir gráficos em slides existentes, de forma que repetitiva. Então, o Copilot no PowerPoint, né, tendo a inteligência artificial por trás, pode ajudar ele a criar os slides de forma específica para aquele cliente, né? Então, os clientes, né, eles precisam de toda a atenção que o vendedor possa dar para eles se sentirem valorizados e que o vendedor esteja realmente entregando valor para aquele cliente específico. Mas isso é muito difícil se ele tiver que ficar tomando notas, né, durante as conversas. Então, você pode pedir para o Copilot resumir o que foi discutido em uma reunião, incluindo os pontos de acordo, as objeções e as ações, facilitando muito o ponto de atenção, né? Então, aqui eu tenho um exemplo, que seria da vendedora Cassandra, né, ela é líder de vendas. Ela costumava antes, passando horas, fazendo brainstorming com o time comercial e elaborando e-mails personalizados e slides de vendas. Tá? Então, ela chega para trabalhar, ela está cheia de e-mails na caixa de entrada para poder classificar e olhar o que realmente precisa. Isso leva algum tempo, né, porque ela também não quer perder nenhuma venda, deixar passar nada. Então, o Copilot pode ajudar ela a fazer essa filtragem dos e-mails, né? Aí, outro exemplo aqui, ela quer chegar preparada numa reunião para poder conversar com o cliente. Então, ao invés de ter que ficar folheando anotações, lembrando o que ela fez antes, ela pode pedir para o Copilot trazer um resumo da última reunião e trazer insights de venda para ela, né? Então, se a gente for olhar aqui cada item, cada possibilidade, o Copilot vai acelerar muito as tarefas rotineiras, melhorando a qualidade do trabalho, permitindo que ela passe mais tempo fechando o negócio com os clientes, né? Aí falando do marketing, então o Copilot ajuda bastante também, desde a elaboração de planos estratégicos de marketing, passando até pela elaboração, colaboração com outras equipes, né, para composição de textos, entendendo o que as áreas de negócio precisam e tudo mais. Eles trabalham com muitas atividades, né, não é só fazer a arte, por exemplo, né, eles desenvolvem estratégia de marketing, criação de campanha, pesquisa de mercado e tudo isso o Copilot consegue ajudar. Tá? Assim como em outros departamentos, o marketing é um departamento que se espera que se faça muito mais com menos, né? E meu palpite é que eles também se beneficiariam muito com a IA, ajudando eles a produzir trabalhos de alta qualidade num tempo menor, né? Principalmente porque eles trabalham com criatividade e todo mundo sabe que em muitos momentos a gente fica sem criatividade para começar um trabalho, dá um branco e o Copilot pode ajudar a dar esse start inicial e dependendo do que você espera, ele pode fazer o trabalho completo, né? Então aqui temos o que seria o dia a dia do gerente de marketing, né? Ao invés de ele começar do zero, por exemplo, para começar chamadas criativas para uma campanha para vender um determinado produto,
ou participar de um brainstorming com a equipe, o marketing pode pedir para o Copilot desenhar essas chamadas principais iniciais, que seria o brainstorming, e depois um refinamento com o departamento se entrega todo esse trabalho. É possível, daí, com base nessas estratégias que foram definidas, pedir de novo para o Copilot criar a apresentação com os temas para mostrar para a liderança de marketing ou até mostrar para clientes e tudo mais, né? Eventualmente até criar um e-mail resumido do que foi definido para poder elaborar, compartilhar com a diretoria de marketing, por exemplo. E aí, chegando no time financeiro, o Copilot pode apoiar muito, desde a previsão em relatórios financeiros até a elaboração de comunicação com as partes interessadas. Tá? Ele vai trabalhar lado a lado das equipes financeiras para reduzir também o tempo investido onde não traz muito resultado. A equipe financeira também trabalha em muitas atividades, muitas delas são morosas, né, desde planejamento de desempenho, gestão de capital, análise de investimento, orçamento de previsão, decisões estratégicas, e tendo um copiloto ao lado, é claro que vai beneficiar muito, né? Então, assim como na pesquisa que a Microsoft fez, né, do Work Trend Index, as outras áreas também se mostraram mais produtivas, o pessoal de financeiro também identificou que seria muito mais produtivo e se usassem uma inteligência artificial para fazer suas análises, preparar dados e ajudar a tomar decisões estratégicas, né? É claro que eles não vão executar, ele não vai executar por nós, mas ele vai ser um consultor, um assessor para nos ajudar. Por exemplo, né, para preparar a análise de um documento, uma análise de dados. Normalmente compilar os dados leva muito tempo, atrasa o trabalho de todo mundo e as pessoas têm inteligência e poderiam usar essa inteligência e esse tempo para poder fazer análises, né, que só elas conseguem fazer. Então, elas podem pedir para o Copilot estruturar os dados, né, preparar eles, e aí a pessoa responsável fica pronta e com tempo disponível para poder fazer as análises. Ao invés de ela ficar formatando cor, criando gráficos, ela pode pedir para o Copilot fazer isso para ela e ela se dedica mesmo nas análises, né? Isso também potencializa muito a entrada de novos colaboradores, né? Às vezes o colaborador ainda não sabe como usar o Excel de forma avançada, e o Excel, de novo, vai potencializar essa pessoa em muito, tá? Então, falando da modelagem de cenários, né, que é uma parte central das finanças, ela pode ser bastante demorada e propensa a erros, devido a, eventualmente, substituir dados históricos. Com o Copilot, no entanto, né, a equipe financeira pode gerar modelos de cenários que lhe permitem explorar os dados, sem modificar de forma equivocada dados antigos, né, trazendo aí um resultado muito grande para frente. E é claro, né, a gente está falando de vários departamentos, por último aqui, a IA também pode ajudar a TI, desde a documentação de suporte, criação de manuais, até a comunicação e acompanhamento da conformidade regulatória que a TI se torna responsável, né. O Copilot trabalha lado a lado das equipes de TI, para ajudar eles a economizar tempo também, né, e poder se concentrar em trazer soluções como o Copilot e outras soluções de produtividade para as áreas de negócio, tá? Então, assim como o Copilot, né, o que a Dynamio faz, trabalhando com as áreas de TI e com as áreas de negócio, para entregar essas soluções e potencializar o que os departamentos podem fazer, tá? Então, as equipes de TI, né, elas têm responsabilidades bem pesadas, porque o trabalho essencial delas é manter o negócio online funcionando. Hoje tudo está rodando ao redor de sistemas, né? Então, administração de sistemas, suporte técnico, toda a criação de políticas, documentação de TI, né? E é claro que elas também vão se beneficiar pelo Copilot. Imagino aqui que seria, hoje as áreas de negócio recorrem para a TI, né? E a TI hoje ela não tem muito para quem recorrer, ou não tinha, porque agora elas podem ter um helpdesk para o time de TI, que seria o Copilot ajudando eles a resolver os seus problemas. Tá? Então, por exemplo, em vez de a TI, né, ter que ficar olhando várias páginas de um documento para tentar entender um novo recurso, uma funcionalidade de um produto, ou por que determinado problema está acontecendo, alguém da equipe técnica pode solicitar o Copilot para resumir aquele documento, trazer as informações mais importantes, criar eventualmente um manual de instalação
né? E aí esse documento mais resumido pode depois ser compartilhado com todos dentro da empresa, né? A equipe de TI tem muitos alertas de e-mail, muitas notificações e problemas que também inundam a caixa de e-mail deles, tá? Então, eles poderem contar com um assistente, um copiloto, para ajudar a organizar essa área, essa caixa postal e ajudar a entender o que que é prioritário, né? Por exemplo, olha, resume para mim, mostra quais são os problemas que estão impactando mais o nosso negócio. A ferramenta vai conseguir ajudar, tá? Então, pessoal, a ideia aqui é que não é só ferramenta, tá? Isso é uma nova forma de a gente trabalhar. Vocês viram que o Copilot pode ajudar muito diversas áreas de negócio, e é onde eu acredito que vai ter o maior impacto, mas isso envolve desde software até cultura, tá? E aí é onde a gente traz um resumo aqui para vocês e como é que a gente acredita, uma das opções, é claro, né, de como é que pode ser feita a abordagem de trazer a inteligência artificial para o negócio de vocês, tá? A gente sugere primeiro que vocês encontrem algumas pessoas chaves, né, influenciadores e que possam conquistar resultados rápidos utilizando essa ferramenta, né? São pessoas que estão empolgadas, estão querendo trazer mudanças para o negócio de vocês, né, para que elas aperfeiçoem o modelo dentro da empresa de vocês, depois vocês criam um grupo para essas pessoas trabalharem juntas, né? É claro que as pessoas compartilhando ideias e mostrando, uma acaba empolgando a outra, incentivando a outra e até trazendo novas ideias de aplicação. E aí, tendo isso trabalhado, né, dentro da empresa de vocês, vocês consigam alinhar as expectativas com cada um dos departamentos, outros stakeholders, divulguem as melhores práticas, né, das conquistas, tá? Eu tenho certeza que haverão dezenas, se não centenas de conquistas rápidas todos os dias por cada pessoa, tá? Conforme ela for aprendendo a dar os comandos, as orientações para as pessoas, tá? Para as pessoas, não, desculpa, para o Copilot, né? Elas vão começar a trazer muito resultado e conseguir compartilhar e multiplicar isso dentro da empresa, tá? Isso é o que sempre acontece com ferramentas que trazem um resultado rápido e as pessoas aprendem a trabalhar, né? Mas é óbvio que primeiro tem que trabalhar com as pessoas que estão engajadas nisso, tá? E aí depois com isso o resultado, né, do investimento ele vai vindo e aparecendo fácil. O investimento na ferramenta daí se torna pequeno comparado à produtividade, ao ganho de horas e principalmente aos novos potenciais que a empresa começa a entregar, né? A aceleração do tempo de crescimento de novos colaboradores para dentro da empresa. Tá, e a Dinâmio, né, tá aqui para ajudar vocês a potencializar o negócio de vocês. Como o João comentou, a gente pode ajudar vocês na consultoria do licenciamento adequado, né, porque existem contratos baseados em porte da empresa, em quantidade de licenças que vocês vão adquirir, tá? Isso é bastante relevante, né? Fica aqui até para vocês avaliarem, né, se vocês têm um contrato CSP, um contrato EA, um EAS. São contratos que variam conforme o tamanho do cliente, com pagamento mensal, pagamento anual. Isso tem um ganho de escala bastante relevante, tá? A gente também consegue ajudar vocês no entendimento do ambiente para preparação do Copilot, apesar de ele ser bastante plug and play. Você tendo os seus dados dentro da plataforma Office 365, ele já sai funcionando. A gente consegue, através do assessment, identificar ainda mais como trazer mais resultado, tá? Para entender onde é que estão os dados, a gente consegue demonstrar para vocês o quanto os dados estão seguros, como é que ele faz para não mostrar dados que não deveria para determinadas pessoas, como é que esses dados são tratados pela Microsoft, isso tudo a gente consegue trazer essa segurança para vocês, tá? A gente consegue trabalhar com campanhas de engajamento e divulgação interna, para que vocês possam adotar a ferramenta de forma mais ampla, né, até através dos programas de adoção, workshops internos, porque a gente daí acaba falando não só do Copilot, mas você consegue trazer a visão da inteligência artificial e o potencial dela para dentro das áreas de negócio, né? Eu penso sempre
É uma visão que eu tenho, né? Que a gente é tão produtivo e tão capaz quanto as ferramentas que a gente tem dentro do nosso bolso, dentro da nossa cabeça, né? Então, quanto mais ferramentas a gente tiver conhecimento, mais problemas a gente vai conseguir resolver, né? E por último, consultoria especializada em projetos especiais envolvendo inteligência artificial ou não, tá? Desde automação de processos, com RPA, robôs, toda a parte de transformação digital, cloud e segurança da informação. Então a gente está aqui muito para ajudar vocês, tá? Então abro aqui para a gente fazer as perguntas. Acredito que devam ter algumas no chat aí, então fique à vontade, estamos aqui disponíveis para conversar. Valeu, obrigado, Charles. Eu vou separar algumas perguntas, a gente está com bastante pergunta aqui no chat, tá? Deixa eu só compartilhar aqui a minha tela. E eu vou pegar aqui o Q&A e vou responder algumas. Pessoal, eu vi que o nosso time de marketing respondeu já algumas ali, algumas, né? A gente vai retornar por e-mail também, tá? Vou responder algumas, vou pedir para o Charles responder outras aqui. Mas vamos lá. Eu vi que o Marcelo aqui questionou com relação à integração com ferramentas, né? Como Visual Studio, VS Code. O Copilot ele tem uma licença também específica para desenvolvimento, Copilot Studio. A gente pretende fazer até um webinar voltado para essa ferramenta também, tá? Mas entre em contato conosco para verificar a cotação também do Copilot Studio, tá? A gente já tem isso em tabela, tá? Vamos lá. As licenças do Copilot, aqui o Giancarlo questionou se as licenças do Copilot elas são por usuários ou por tenant, né? Essa eu vou responder aqui. As licenças elas são por usuário, tá? E aí você tem que, né, atribuir essas licenças do Copilot para cada usuário que vai utilizar elas. E aí já respondendo algumas outras, até eu vi que algumas pessoas perguntaram, eu já tenho a Business Standard, eu já tenho a E3, mas ainda não está disponível. O Copilot ele precisa de uma licença base para funcionar, tá? Então, as licenças de E3, E5, ou Business Standard ou Business Premium, tá? E aí, a partir, né, quando vocês já têm essas licenças base, vocês estão habilitados para adquirir a licença do Copilot. Então, podem ficar à vontade para mandar e-mail aqui para solicitar as cotações, a gente vai responder todas elas aí, né, para verificar quanto, né, fica o valor do Copilot aí por usuário para vocês, tá? Vamos ver mais algumas aqui, as principais. Eu vi que o Érico perguntou também com relação ao licenciamento. Érico, eu entro em contato com você posteriormente para mandar ali a questão do Copilot para você também, tá? E com relação à integração, né, com o Helpdesk, hoje o Copilot ele integra com as ferramentas da Microsoft, tá? Até, né, eu vi teve várias questões aqui com relação a integrações com ferramentas externas e você consegue utilizar tanto o ChatGPT ou outras, né, formas de integração, mas o principal diferencial do Copilot hoje, né, com relação, né, ao ChatGPT, né, até teve uma outra pergunta que falou, eu posso dar um copy and paste do ChatGPT, né, para dentro do Word, etc. Tá? Mas aqui ele já integra e já gera a apresentação, você não precisa fazer. Então, até como o Charles demonstrou, né, tá no Outlook, ele já vai identificar, por exemplo, um resumo daquela apresentação, vai gerar a apresentação de forma visual, então você tem todas as informações ali já integrado com a suíte do Office 365. Tá? Então esse é o grande diferencial aqui do Copilot, vai dar muito mais produtividade para vocês. Tá? Quanto custa a licença, aqui eu consigo mandar posteriormente, então eu vi que até um usuário anônimo, manda um e-mail para nós aqui, solicitando, né, essa cotação, a gente vai ficar feliz em retornar para vocês. Tá? O Copilot ainda não tem trial, tá? Pessoal, vi várias perguntas se tem um trial aqui. Não tem trial, ele já está disponível, é uma licença anual, tá? Você não consegue contratar a licença mensal, então precisa ter é uma licença anual aí que você contrata para o ambiente, tá? Bom, vou pegar algumas aqui, as principais, eu vi que a grande maioria já foi respondida. Tem uma pergunta, João, sobre o Copilot para Power BI. Já existe uma versão prévia, tá, do Copilot para o Power BI, não é essa que a gente viu aqui. Falando do Copilot para a área de desenvolvimento de software,
Também existe um Copilot para desenvolvimento de software, tá? Ele é integrado daí ao Visual Studio. Falando sobre a dificuldade de adoção da ferramenta, tá? Ela é tão fácil quanto a pessoa saiba escrever e dar ordens, né? Porque basicamente é isso, realmente é como a gente viu no vídeo ali, tá? Para começar, não é nada mais do que dizer para o Copilot o que você quer que ele faça, tá? É claro que, como qualquer solução, você pode se tornar um especialista bastante avançado, né? Que é o que a gente chama de engenharia de prompt, que no fundo até é a forma que você aprende depois de bastante tempo trabalhando, como é que você cria a habilidade de pedir para as pessoas fazerem as coisas para você. Tá? Então, falando do Copilot é mais fácil porque está documentado, né? É um relacionamento homem-máquina, fica mais fácil de aprender do que desvendar o ser humano, tá? Então, é bastante fácil. Se algum de vocês quiser, a gente tem até um documento sobre essa criação de prompts, tá? Para vocês divulgarem internamente, tá? É bem tranquilo mesmo, tá? Vamos ver, tem mais alguma aí, João? Outro ponto interessante aqui, que eu vi que tiveram várias questões, principalmente com relação ao prompt em português ou inglês, tá? Ao prompt em português ou inglês, hoje você consegue, né, ele já atua em vários idiomas, em português ele está funcionando muito bem, tá? Então não precisa, né, fazer os inputs ali em inglês. E outras, a gente teve diversas questões também com relação a treinamento em company e também a personalização de solução. Pessoal, entre em contato conosco, hoje a gente consegue entregar algumas soluções personalizadas para vocês, tá? Seja via chatbot, seja treinamento em company, a ideia é entender de fato essas demandas e, né, caso a gente não consiga colocar dentro do Copilot, a gente tenta, né, entregar essa solução para vocês, tá? Então, entre em contato conosco aí pelo nosso e-mail comercial e fiquem à vontade para trazer essas demandas, com certeza, né? Se nós não tivermos essa entrega hoje dentro da Dynamio, a gente vai conseguir pelo menos indicar aí o melhor caminho para vocês, tá bom? Falando, João, tem uma dúvida aqui que eu acho relevante, tá? Como é que é licenciado o Copilot, né? Ele é licenciado por usuário, tá? Por pessoa que vai utilizar. O interessante é que você consegue aplicar para poucas pessoas inicialmente, tá? Para vocês poderem experimentar, né? E entender o resultado mesmo, quanto isso vai se adaptar dentro da empresa de vocês. Tá? Isso dá bastante tranquilidade, né? Até por ser assinatura, então não é um investimento muito alto em relação aos resultados que vai trazer para cada departamento, né? Deixa eu ver, tinha mais uma aqui. Não, acho que a gente já respondeu as que tinham. Muito bem. Acho que é isso, João. Pessoal, vou agradecer a presença de todos. Muito obrigado. Espero que a gente tenha conseguido agregar um pouco de valor para vocês em relação ao conhecimento do quanto a inteligência artificial consegue trazer benefício para vocês. Nos procurem, estamos aqui abertos para podermos conversar. João, acho que tu tem algumas palavras também, né? Abraço, pessoal. Pessoal, realmente eu agradeço, né? Faço aí das palavras do Charles as minhas. Eu vi que tiveram bastante dúvidas, alguns clientes aqui, né? Que a gente já atende, então a gente vai mandar por e-mail também algumas questões aí que foram enviadas, tá? Já estão disponíveis as licenças de Copilot em tabela, então contatem nosso time comercial para que, né, vocês tenham essas cotações, tá? Como o Charles comentou, vocês podem, né, pedir essas cotações aí em separado, então fiquem à vontade aí para trazer as demandas para nós aí. Então, a partir de agora, o céu é o limite aí com relação à inteligência artificial, tá? Eu agradeço, preencham o formulário, né? Eu vi que algumas questões ali também com relação à gravação. Nós vamos enviar a gravação por e-mail, tá? Então, aproveitem depois para compartilhar também o certificado, né? E como é que foi a experiência nas redes sociais, tá? Bom, agradeço, tá? Vamos lá, desejo um bom almoço, um bom dia para todo mundo e vamos para cima aí, porque precisarem a gente está sempre à disposição. Grande abraço, pessoal!